Olá, Câncer! Essa é a leitura do mês de julho, com as principais energias, previsões e conselhos para o seu signo. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar. Isso ajuda muito o canal a crescer e os vídeos chegarem para mais pessoas. Lembrando que essa é uma leitura geral. Se não ressoar com você, veja também os seus outros signos fortes do seu mapa astral aqui mesmo no canal. Então vamos lá. Bom, Câncer, julho chega com uma energia muito forte de trocas, negociações, acordos e movimentações ligadas ao material, ao profissional e ao financeiro. Aqui aparecem vendas, comissões, oportunidades, contatos importantes e até uma maior evidência profissional para você nesse período. É um mês em que você pode ganhar muito através das conexões certas. E dentro dessas trocas aparece uma pessoa muito forte na sua energia, uma pessoa poderosa de alguma forma, que pode ser financeiramente, profissionalmente, socialmente ou até emocionalmente. É alguém que parece ter recursos, influência, estabilidade ou uma posição de destaque que chama a sua atenção. E aqui a leitura faz um alerta importante. Essa pessoa pode realmente trazer benefícios para você, como abrir portas ou gerar oportunidades, mas ela não funciona emocionalmente da forma como você imagina, porque a energia dela é extremamente independente. É uma pessoa difícil de acessar emocionalmente, difícil de criar intimidade rapidamente e difícil de estabelecer igualdade logo no começo. E a palavra-chave da sua leitura é hierarquia, porque aqui aparecem pessoas vindo de lugares muito diferentes. Pode ser diferença financeira, emocional, profissional, social, ou até diferença de maturidade e experiência de vida. Então a leitura mostra que existe uma troca acontecendo, mas ainda muito desequilibrada em termos de posição emocional. Isso vale tanto para trabalho, amizade, relações amorosas, quanto parcerias em geral. Por exemplo, às vezes começa com uma troca comercial simples, mas uma das partes começa a criar expectativas emocionais maiores, ou então uma amizade começa e uma pessoa já quer acelerar a intimidade, cobrar presença ou criar vínculos muito rápidos, enquanto a outra ainda está num lugar muito mais racional e gradual. E é justamente aí que a leitura pede cautela, porque essa pessoa não tem perfil de mergulhar emocionalmente tão rápido. Ela funciona melhor no começo, mais leve, mais casual e mais gradual. Inclusive, a leitura mostra que enquanto a troca está leve, ela flui muito melhor. Mas quando entra cobrança emocional, ansiedade ou necessidade de definição rápida, a tendência é gerar afastamento. Isso acontece porque as duas pessoas ainda estão vindo de lugares muito diferentes. E pode ser também que a energia esteja invertida e que você seja justamente essa pessoa mais independente e estruturada, enquanto alguém ao seu redor começa a criar cobranças, expectativas ou carências cedo demais. Então a leitura não está dizendo que essa troca não pode crescer. Muito pelo contrário, ela mostra potencial, mas mostra também que isso exige tempo, construção e maturidade, porque existe uma tendência aqui de uma das partes querer acelerar algo que ainda está em formação, que ainda está no seu estágio inicial. Bom, e agora olhando os principais acontecimentos, a leitura confirma fortemente contratos, acordos, parcerias, alianças, sociedades e até simbologias de casamento ou compromisso, mas tudo ainda em construção. Aqui nada parece instantâneo, é uma energia de algo que está sendo cultivado aos poucos. E veio aqui uma simbologia muito importante, o osso quebrado. Para alguns, isso pode literalmente falar sobre alguém se recuperando de uma cirurgia, acidente ou problema físico envolvendo ossos,
inclusive a tendência de melhora significativa agora em julho ou início de recuperação mais concreta. Mais simbolicamente, essa carta fala muito sobre estrutura, tempo e reconstrução, porque um osso quebrado precisa de tempo para calcificar, precisa de repouso, precisa respeitar o processo. E a leitura aplica exatamente isso às suas relações e construções de vida. Tem coisas que não podem ser forçadas, nem no amor, nem no profissional, nem nas parcerias. Porque quando você força demais algo que ainda está criando estrutura, você quebra antes da hora. É como arrancar uma planta da terra toda hora para ver se a raiz já cresceu. A raiz está lá, o crescimento está acontecendo, mas existe um tempo natural das coisas. Então, Júlio fala muito sobre aprender a respeitar o tempo dos processos. Isso aparece fortíssimo tanto nas relações quanto nas negociações materiais. Inclusive, quando a leitura fala dessa pessoa mais poderosa ou mais estruturada, ela mostra claramente essa pessoa já vem de outro nível de experiência. Então, ela não vai regredir emocionalmente só porque alguém está cobrando. E isso vale para você também. Se você já amadureceu, cresceu ou alcançou um outro lugar na sua vida, você também não vai querer voltar para dinâmicas emocionais desgastantes. Mas a leitura também pede humildade dos dois lados, porque às vezes alguém menos experiente emocionalmente pode ter muito mais a ensinar para alguém mais estruturado. Então não é sobre superioridade, é sobre encontrar equilíbrio. Aqui existe potencial para crescimento, mas é preciso jogo de cintura. Também aparecem muitos encontros repetitivos ao longo do mês, com reuniões, conversas, negociações, encontros sociais, testes, avaliações e aproximações graduais, porque a leitura fala muito de construção. Inclusive, ela faz uma comparação muito interessante com grandes decisões da vida. Quando alguém vai comprar algo muito importante, fechar um contrato, escolher um imóvel, entrar num relacionamento sério ou investir em algo grande, dificilmente decide tudo de imediato. A pessoa pesquisa, testa, compara, observa, vai entendendo se aquilo realmente faz sentido. E Júlio pede exatamente isso, calma. Você não precisa transformar tudo em definitivo imediatamente. Você pode experimentar, conhecer melhor, testar dinâmicas, observar e sentir, porque a tendência é que as coisas realmente caminhem para um fechamento positivo, seja um acordo, uma parceria, uma contratação ou até um relacionamento, mas isso acontece com o tempo. Então, no geral, o julho é um mês muito importante para negociações, trocas, construção de vínculos, amadurecimento emocional, acordos, oportunidades profissionais e relações que têm potencial de crescer, desde que respeitem o tempo natural das coisas. A leitura mostra claramente aquilo que tem estrutura pode florescer, mas precisa de paciência, maturidade e construção gradual. Bom, Câncer, e agora vamos para a segunda parte da sua leitura e falar sobre o Mercúrio retrógrado que está no seu signo. E começou esse movimento no dia 29 e segue assim até 23 de julho. Então, sim, Câncer, essa energia vai ser intensa para você, mas é interessante porque essa intensidade não vem para destruir, ela vem para reorganizar. E isso conversa muito com a primeira parte da sua leitura, porque lá no começo nós falamos de trocas, hierarquia, desigualdade de papéis, construção, acordos e relações vindo de lugares diferentes. E agora o Mercúrio retrógrado entra justamente trabalhando equilíbrio. Veio muito forte aqui energia de justiça, balança e reciprocidade. Então, o que Mercúrio vai fazer é colocar você diante de situações muito reveladoras, principalmente sobre poder, responsabilidade, controle,
dependência e os papéis que cada pessoa ocupa na sua vida. Porque uma hora você está num lugar de poder, outra hora você está vulnerável, uma hora você conduz, outra hora você precisa ser conduzido. E essas alternâncias são necessárias, porque elas trazem consciência. Então, Mercúrio retrógrado vem mexer muito no seu senso de justiça e na forma como você lida com os próprios papéis dentro das relações. E aqui aparecem situações de força maior, coisas fora do seu controle, mudanças inesperadas, viradas que você não consegue impedir, mas não porque a vida quer punir você, e sim porque ela quer equilibrar algo. Porque às vezes você fica tão acostumado ocupando determinado lugar que esquece que não controla tudo, não sustenta tudo sozinho e não precisa carregar tudo o tempo inteiro. Então, Mercúrio vem justamente provocar isso. Inclusive, a leitura mostra algo muito importante. Às vezes, a pessoa que parecia inferior dentro da dinâmica acaba se tornando a mais importante quando a estrutura muda. E isso é muito forte, porque mostra que todo papel tem valor, todo papel sustenta alguma coisa. Então, Júlio traz muitas provocações ligadas à hierarquia, vulnerabilidade, dependência, inversão de papéis e redistribuição de responsabilidades. Isso vale para relações amorosas, família, amizades, trabalho e qualquer troca importante da sua vida. Inclusive, para alguns cancerianos, essa mudança já começou, porque além do Mercúrio retrógrado, você também está virando um ciclo pessoal. É seu aniversário, seu retorno solar, seu novo ano. Então, julho não é apenas um mês comum para você, é uma transição de identidade e a leitura mostra claramente. Você está saindo de um papel antigo, só que num primeiro momento você pode resistir muito a isso, porque o novo papel pode parecer estranho, desconfortável ou até menor do que aquele que você estava acostumado, mas aqui existe um aprendizado muito profundo. Nem sempre o papel de maior poder é o papel mais equilibrado. Às vezes, o lugar mais alto vem junto com sobrecarga, exaustão, controle excessivo, responsabilidade emocional e dificuldade de receber ajuda. Então, Mercúrio retrógrado vem justamente quebrar certas estruturas fixas. Pode acontecer uma inversão importante. Quem sustentava passa a precisar de apoio, quem era acolhido passa a conduzir, quem decidia perde o controle e quem parecia pequeno ganha espaço. E apesar do desconforto inicial, isso traz ensinamentos preciosos, porque a leitura mostra claramente: você precisa experimentar novos papéis. Isso não significa decadência, não significa fracasso, não significa retrocesso, significa movimento. Porque quando você fica tempo demais preso numa única identidade, você também se limita. Então, o conselho aqui é: não lute contra essa mudança. Se a vida está empurrando você para um outro lugar, existe um motivo. E talvez esse novo papel carregue coisas muito maiores do que você consegue enxergar agora. Inclusive, veio muito forte a energia do mistério, como se esse novo ciclo ainda estivesse se formando silenciosamente. E isso conversa muito com a primeira parte da leitura, quando falamos da semente, da raiz e das construções que acontecem sem a gente perceber, porque toda essa formação acontece primeiro no invisível. O bebê cresce no escuro, a semente floresce no escuro, uma construção começa crua antes de virar estrutura. Então, Júlio fala muito sobre confiar em processos que ainda não estão totalmente visíveis, você ainda não consegue entender completamente para onde esse novo papel leva, o que essa mudança vai construir, ou qual é exatamente o resultado final disso tudo. Mas a leitura mostra que existe formação acontecendo, e isso exige tempo. Inclusive, a leitura reforça muito: você não vai descobrir racionalmente o que esse novo ciclo significa,
você vai descobrir vivendo através das trocas, dos encontros, dos desafios, das mudanças de dinâmica, das pessoas que aparecem como espelho, provocação ou catalisador, porque tudo isso está lapidando você para uma nova fase. E cada canceriano vai sentir isso de um jeito diferente. Alguns querem crescer, outros querem simplificar, alguns querem mais poder, outros querem menos peso. Então, não existe um único caminho aqui. O que existe é o papel que você precisa viver agora. E talvez ele seja muito diferente daquele que você imaginava para si mesmo. Por isso, julho é um mês tão intenso para você, porque Mercúrio retrógrado está no seu signo junto com o Sol no seu signo. Isso faz tudo ficar muito pessoal, muito intenso e muito transformador. Então, observe o que está mudando, o que está sendo redistribuído, quais papéis estão ficando desconfortáveis e quais novas funções a vida está convidando você a ocupar. Porque esse mês marca o começo de uma nova estrutura emocional na sua vida. E agora, para finalizar, eu tirei um trecho do livro Oráculo Eu Vejo Você, da Fabi Fortunato, e eu vou ler esse trecho e fica de reflexão para o seu mês de julho. Então, vamos lá. O tempo humano, Cronos, é medido em dias, meses e anos. Estamos encarnados e não podemos escapar desse tempo. O tempo de Deus é o Kairos, um tempo de oportunidades para nos alinharmos com o nosso propósito espiritual. O tempo divino não é medido, é sentido. Acalme o seu coração, pois você não está atrasado para nada. Bom, Câncer, isso conversa muito com a sua leitura, porque cada pessoa está indo para lugares diferentes, em tempos diferentes e vivendo processos diferentes. Então não se compare, não se apresse e não ache que você está atrasado, só porque a sua trajetória não parece igual à dos outros. Bom, eu vou parar por aqui, eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigada e feliz aniversário, Câncer! E eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau!